Em uma festa, a razão entre o número de pessoas que já chegaram e o número de convidados é de 4 para 11. Pessoal, então nós temos aqui as pessoas que já chegaram e o número de convidados. Chegaram, vou usar o CH, que chegaram, e convidados CO. Essa razão é 4 para 11. Sabendo que há 128 pessoas na festa, quantas faltam chegar? Bom, então as que chegaram são 128, tá dizendo? Já tem 128 na festa, né? Vamos ver agora quantos faltam chegar. Para ver quantos faltam chegar, primeiro eu tenho que determinar quantas que foram convidadas, né? Se eu souber quantas foram convidadas, eu consigo determinar quantas faltam chegar. Vou multiplicar cruzado aqui, né? Como é que vai ficar? 128 vezes 11 dividido por 4 é igual ao número de convidados. Isso implica que o número de convidados... Aqui é mais fácil fazer primeiro 128 dividido por 4 e depois multiplicar por 11. 128 dividido por 4 dá 32 vezes 11 dá 352. Então o número de convidados foi 352, mas a pergunta não é quantos foram convidados, é quantos faltam chegar. Bom, se foram 352 convidados e já chegaram 128, basta eu subtrair aqui para saber quantos ainda faltam chegar, né? 12 menos 8 é 4, 4 menos 2 é 2 e 3 menos 1 é 2. Quantas pessoas faltam chegar? 224. A solubilidade de alguns sais tem influência da temperatura. Para uma pesquisa, um estudante obteve uma solubilidade de determinado sal em função da temperatura e organizou esses dados na tabela. Na tabela vocês observam a proporção direta, né? Vocês veem que o dado aí da solubilidade e da temperatura, eles aumentam na mesma proporção, né? Quando aqui dobra, quando aqui triplica, aqui triplica. A pergunta: ao preparar um soro com esse sal, ela utiliza meio quilo de sal para 1 litro de água, ou 1 quilo de água. Meio quilo de sal são 500 gramas de sal. Isso aqui, para 1 litro de água, é 1000 ml, tá? E a gente consegue simplificar isso aqui, evidentemente, né? Isso aqui é a mesma coisa que a fração 1 sobre 2 gramas por ml, né? Olhando, né, essa questão dos 2 gramas por ml, aí, nós estamos aqui na última linha da tabela. Então, a temperatura pedida é 40 graus. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os já vendidos por uma cor mais escura dos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos que ainda estão disponíveis em determinado instante. Pergunta: a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado é... Então, é a razão a gente está falando de divisão. Aqui, no caso, como as respostas estão em todas frações, nós vamos usar o tracinho da fração. Razão entre o número de assentos já vendidos. Aí eu tenho que contar quantos já tem vendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, assentos já vendidos, 16. Qual que é o total de assentos que tem no ônibus, né? Porque é a razão entre o total de assentos já vendidos e o total de assentos do ônibus. Bom, vamos contar as fileiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 10 vezes 4, 40. Ainda tem mais 2 aqui, 42. São 42 assentos no total. Então, a razão entre os já vendidos. E o total é 16 sobre 42. A letra A é exatamente isso. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após 2 destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 30,8 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e largura da ponte eram, respectivamente, 160 e 7 centímetros. A escala utilizada para fazer a réplica é... Então, vejamos. Eu vou escolher uma das 2 medidas, pode ser o comprimento ou a largura, para fazer o trabalho com uma das delas, porque a proporção será a mesma em ambas. Vou escolher aqui o comprimento. O original é 38,4 metros. Eu vou dividir isso aqui pelo tamanho que tem na réplica, que aqui diz 160 centímetros de comprimento, mas como aqui está em metro, eu vou transformar 160 centímetros para metro. Acho que ninguém tem dificuldade de escrever 160 centímetros como 1,60 m ou 1,6 metro. Por que eu escrevi como 1,6? Porque a quantidade de casas decimais aqui é igual. E se a quantidade de casas decimais é igual, eu divido como se não houvesse vírgula. Então, 38 por 16 dá por 2. 2 vezes 16 dá 32. 38 menos 32 sobra 6. Abaixo 4. 64 por 16 dá por 4. 4 vezes 16, 64. 64 menos 64, 0. Então, qual que é a conclusão? Que o tamanho é 1 para 24, né? A escala é 1 para 24. Cada metro aqui da réplica equivale a 24, não 25, 24, né? Então, 1 para 24, letra C. Isso aí. OBM. Uma loja de sabonetes realiza uma promoção com anúncio: compre um e leve outro pela metade do preço. Outra promoção que a loja poderia fazer oferecendo o mesmo desconto percentual é: você está comprando um e levando o outro pela metade do preço? Então você está comprando 2, na verdade, e está pagando 1,5. Né? Se eu dividir 1,5 por 2, eu vou descobrir exatamente quanto é que eu estou pagando. Né? Estou pagando 0,75, ou, para quem preferir, estou pagando 75% do produto. De todas aqui, a letra B, leve 4 e pague 3, descreve a mesma situação. Leve 4, pague 3, 3 quartos, é 0,75. É 75%. Então é a letra B. 3 amigos investiram 2 mil, 4 mil e 5 mil reais, respectivamente, um negócio que rendeu 33 mil reais. Quanto cada amigo deve receber proporcionalmente ao que investiu? Vamos dar nome? O amigo A investiu 2 mil, o amigo B investiu 4 mil e o amigo C investiu 5 mil. Então, esse cara que investiu 2 mil, ele investiu 2 mil de um total de quanto? Né? O senhor A. 2 com 4, 6, 6 com 5, 11. Então, o investimento total era 11, ele investiu 2. A razão vai ser a mesma que na hora de tirar o lucro dele, que eu não sei, mais de um total de 33 mil. Vou multiplicar a cruzada aqui. Nós temos 11 vezes x igual 33 vezes 2. Nós temos x igual 66 dividido por 11. Nós temos x igual a 3. 3 não, 6 dividido por 11 é 6. 6, né? 66 por 11 dá 6 mil. Então esse camaradinho aqui vai abocanhar 6 mil real do
lucro, o A. E o B? Só vou fazer uma conta B não, porque o B investiu o dobro do A, não é? Se o B investiu o dobro do A, eu vou dizer assim, olha, ele vai pegar 12 mil, né? Se o dobro do A, vai receber o dobro do valor do A. Vou economizar as contas. E o C? O C também vou economizar as contas, porque eram só 3 amigos e o que sobrou é dele, né? 6 com 12 é 18, né? 18 mil, esses dois juntos. Quanto sobrou dos 33? Você faz 33 menos 18 para ver quanto é que sobrou para o último, né? Não, vou chamar aqui de Z. Ó, 13 menos 8. Não fosse 12 era 4. 13 menos 8 é 5, né? Eita. Sim. 2 menos 1. 15 mil. Para o amigo C. Tá aí o valor que cada um recebeu: 6, 12 e 15. Enem, MEC. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga, em habitantes por quilômetro quadrado, é B. Sua densidade é o número de habitantes, no caso ali 20 milhões com todos os zeros, dividido pela área, né, em quilômetros quadrados, no caso 800 mil. 800 mil tem 5 zeros, gente. Esse 5 zeros daqui eu vou cortar com 5 zeros aqui de cima. Vocês vão ver que o que sobrou aqui foi 200 dividido por 8. Portanto, a densidade demográfica ali dessa região é 20 por 8 dá por 2, sobra 4, 40 dá por 5, 25 habitante por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica da Caatinga, ali nesse contexto descrito do problema. Analise as sequências numéricas a seguir, classifique-as como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Quando houver constante proporção, calcule-a. No primeiro caso, a gente vê aqui, ó. Vamos ligar o número 1 com 100, o número 2 com 50, o 4 com 25 e o 5 com 20. Eu vejo que na primeira sequência os números aumentam e na segunda diminui. Se houver proporcionalidade, será inversa. 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 50 dá 100, 4 vezes 25 dá 100, 5 vezes 20 dá 100. Em todos os casos dá 100. Constante proporcionalidade está aí. E essa sequência, né, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Letra B. Vou ligar o 9 com o 6, vou ligar o 12 com o 8, vou ligar o 18 com o 12 e o 24 com o 16. 9 dividido por 6 dá 1,5, que é a nossa candidata a constante proporcionalidade. Isso acontece com todos os outros. Todos os outros, se eu fizer a divisão do anterior, do azul pelo rosa, dá 1,5. E ambas estão crescendo, grandezas diretamente proporcionais. Constante grandeza 1,5. Agora que no último, 40 dividido por 4 dá 10, 36 dividido por 4 dá 9, 32 dividido por 4 não dá 4. Grandezas não proporcionais. O BM, um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se forem colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos ele ainda pode carregar? Preciso criar aqui uma equivalência dos 32 sacos de areias para os tijolos para ver quantos ele ainda pode carregar. Então vejamos, eu já tenho a equivalência entre 50 sacos de areia e 400 tijolos. Por quê? Porque o caminhão carrega um ou outro, então essas duas coisas estão se equivalendo. Agora, 32 sacos de areia, eu ainda não sei quantos tijolos são. Sei que são grandezas diretamente proporcionais aqui nesse caso. Então, 50x
é igual a 32 vezes 400. Vou tirar um zero daqui com um zero daqui. X é igual a 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, dividido por 5. X é igual a 12 por 5 dá 2, sobra 2. 28 dá por 5, sobra 3. 30 dá por 6. Então, 32 sacos de areia é o mesmo que 256 tijolos. Então, o nosso caminhão, que tem uma capacidade de carregar 400 tijolos, ele já está com uma carga equivalente a 256 tijolos. É só ver quantos tijolos que estão faltando ali. Eu vou mudar um pouco minha conta. Vou colocar 399 menos 255, que vai dar o mesmo resultado, uma conta de menos. 9 menos 5 é 4. 9 menos 5 é 4. 3 menos 2 é 1. Então, a resposta é quantos tijolos ainda dá para colocar lá em cima? 144. 11. MEC. A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume de um material. O estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, obtendo 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em milímetros com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml. Pessoal, aqui a densidade de um produto é muito parecido com a densidade demográfica, né, que é a densidade do ser humano. Né? Você coloca a massa, né, a quantidade de ser humano dividido pela área que está ocupando. Então aqui, mesmo que você não tivesse, né, a palavra densidade já ajudaria você a enxergar isso aqui. Qual que é a massa do nosso produto? 27,8 gramas, né? 27,8 gramas. Ele diz que a resposta é em grama por ml, isso também te ajuda a já saber que o grama vem em cima e o ml vem embaixo. Né? Agora, quantos ml? Gente, aqui estava mais ou menos 35, aqui está mais ou menos 45. Então, tem um deslocamento aí de 10 ml de água. Portanto, dividindo 27,8 por 10, vai dar 2,78. A vírgula só vai andar uma casa da direita para a esquerda. 2,78 gramas por ml. A letra E, 2,71. ENEM-MEC. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$10. Ela é composta por 400 gramas de frango, 600 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essa refeição são tabela de preços. Em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. Os outros serão mantidos. Pessoal, batata doce, o preço vai mudar. Aumento de 50%. Se o preço era 5, quanto é 50% de 5? Essa conta é fácil, porque é a metade. Metade de 5 é 2,5. Se vai aumentar, então vai ser 5 mais 2,5. O novo preço da batata doce vai ser 7,50. Os outros mantêm o preço. O atleta deseja manter o custo da refeição, ou seja, ele quer manter em R$10 a refeição. Ele quer manter a quantidade de batata doce, apesar de que ela aumentou o preço, ele vai manter a quantidade de batata doce e vai manter a quantidade de hortaliça. Portanto, ele vai ter que reduzir a quantidade de frango. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance esse objetivo? Bom, vamos lá. Nós vamos trabalhar primeiro com a restrição aqui. Nós temos R$10 para fazer a nossa refeição, só que são 600 gramas de batata doce, então ele vai gastar 0,6 vezes 7,5, que é o preço do quilo da batata doce, e ele também vai gastar R$2 da hortaliça. Quando eu tirar isso aqui de 10, vai sobrar o que ele tem para gastar com frango. Como essa pergunta é do Enem, né, não podia usar a calculadora lá, então é 10 menos. Quanto que é 6 vezes 5? É 30, sobe 3. Quanto é 6 vezes 7? 42. Com 3, 4,50. Então, esse aqui dá 4,50 mais 2, 6,50. Né? 10 menos 6,5. Ou seja, sobrou 3,5 ou R$3,50 para o nosso amigo gastar com franguito.
Agora, vamos ter que fazer uma conta. Com R$3,50 dá para comprar quanto frango? Se o preço do frango é R$12,50. Então, vou ter que fazer aqui R$3,50 dividido por R$12,50. Esse último zero aqui não precisa muito, a quantidade de casas decimais é a mesma. Então, a conta que eu estou fazendo aqui é 35 dividido por 125. Como é no Enem, não pode usar calculadora, a gente vai fazer a conta aqui. 35 não dá para dividir por 125, vai para 0, aqui fica 350. 350 dá, né? O dobro de 125 é 250. E o triplo de 125 é 375. Então vai ter que ser 2 vezes só. Não dá para ir 3. Então dá 150, 250, né? Vou colocar aqui, ó. Sobrou ainda 100 gramas. Sobrou 100, né? Aí acrescento mais um zero, 1000. Agora 1000 por 125, isso vai dar por 8. 8 vezes 125 vai dar 1000. Então dá por 8, que dá 1000. Sobra 0. 0,28 de frango, né? O que é esse 0,28? 280 gramas de frango, tá? 280 gramas de frango, que é o que ele vai dar para comprar. A pergunta é qual a redução no percentual da quantidade de frango agora? Ele estava comprando 400 gramas de frango. 400 gramas de frango era o total da refeição dele. Agora ele só vai comprar 280, gente. Quantos por cento que ele está comprando de frango? Vou multiplicar cruzado aqui, né? Eu vou ter x igual 280 vezes 100, 28000. Isso aqui já dividido por 400. Corta 2 0 com 2 0. 280 dividido por 4. 28 por 4 é 7. 70%. Então, a resposta é letra E, 70? Claro que não, né? Porque aqui eu descobri quanto ele está comendo da quantidade de frango. Ele está comendo 70% do que ele comia, mas a pergunta é qual a redução. A redução é a diferença do que ele comia em porcentagem, que era 100, menos o que ele está comendo agora. Essa é a redução, que dá 30%. Então, a resposta, na verdade, aqui é a letra C. O BIMEP, Alvina está a meio quilômetro da praia quando começa a entrar água em seu barco, a 40 litros por minuto. O barco pode suportar no máximo 150 litros de água sem afundar. A velocidade do barco é de 4 km por hora. Quantos litros de água por minuto, no mínimo, Alvino deve retirar do barco para chegar à praia? Só primeiro eu vou calcular o tempo, né, para ele chegar à praia. Tempo é a distância dividido pela velocidade. Nesse caso aqui o tempo vai ser então meio quilômetro dividido por uma velocidade de 4 km por hora. Isso aqui dá 0,125 horas, 0,125 horas. Vou transformar em minutos porque todos os outros dados estão em minutos, tá? Inclusive, para chegar no final tem 100 minutos. Pessoal, 1 hora tem 60 minutos. Então, 0,125 horas tem quantos minutos? Multiplica cruzado. X vai dar 60 vezes 0,125. 60 vezes 0,125. Isso aqui vai dar 7,5. Descobri aqui então que esse tempo aqui de 0,125 horas é a mesma coisa que 7,5 minutos, tá? Agora eu sei quanto tempo ele demora para chegar à praia. Vamos ao segundo dado. Está entrando água no barco de 40 litros por minuto. Então, quanta água vai entrar no barco? A água que entra. Água entrando. Água que entra. Ou seja, 40 litros por minuto, basta eu fazer 40 vezes 7,5 para descobrir quanta água entra total no barco. 40 vezes 7,5 dá 300.
Então vai entrar 300 litros de água nesse barco aí, tá? E o barco suporta no máximo 150 litros de água. Então, quanta água ele suporta, eu tenho que pegar o 300 e tirar 150 para ver quanto é que suporta. Sobra 150 litros. Ou seja, só pode entrar metade da água. Só pode ficar metade da água que entrou. Então, se a 40 litros por minuto entrou 300, para sair 150, que é a metade, significa que a velocidade tem que ser o quê? A velocidade de saída da água tem que ser metade da velocidade de entrada. Qual que é a metade de 40, que é a velocidade de entrada? É 20. Se 16 homens gastam 15 dias montando 10 máquinas, tenho homens, dias e máquinas. E são 16 homens por 15 dias montando 10 máquinas. Determine o número de máquinas que 48 homens fariam em 30 dias, montariam em 30 dias. Número de máquinas. Tudo será comparado com o número de máquinas, que é onde eu tenho a incógnita. Se eu tenho mais máquinas para montar, preciso de mais homens. Se eu tenho mais máquinas para montar, preciso de mais tempo para fazer. Tudo é diretamente proporcional. Vou colocar a segunda linha em cima. Vocês vão notar que é uma característica minha. A segunda linha sempre vem em cima. Por quê? Porque eu gosto que o X fique na parte de cima. O X na parte de baixo só serve para dar problema no futuro. Então, embaixo vai vir 10, 15 e 16. Vou dar uma simplificadinha aqui, porque eu estou vendo uma relação entre o 30, o 15, o 48 e o 16. Né? Para fazer 30 vezes 48 dividido pelo produto de 15 por 16 vai dar uma conta grande. Mas eu posso enxergar que 30 por 15 é 2 sobre 1. E 48 por 16 é 3 sobre 1. Né? O 30 é múltiplo de 15 e o 48 é múltiplo de 16. Vamos trazer essa conta para cá. X sobre 10 é igual a 2 vezes 3, 6, sobre 1, né? 1 vezes 1. Esse 10 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando o 6. 1 que está aqui dividindo não serve para nada, não vou mais nem escrever. X é igual a 60. Quantas máquinas a galera monta? 60 máquinas. 4 impressoras iguais imprimem 600 cartazes em 2,5 horas por causa de problemas operacionais. Será necessário imprimir 2.400 cartazes utilizando apenas 2 dessas máquinas. Isso poderá ser feito em quantas horas? Então eu tenho a quantidade de impressoras e a quantidade de cartazes e a quantidade de horas. Então 4 impressoras imprimem 600 cartazes em 2,5 horas. Por causa de problemas operacionais, será necessário imprimir 2.400 cartazes, utilizando apenas 2 impressoras. Quantas horas? Vamos olhar aqui para horas, né? Certo? Vamos comparar horas com impressoras. Se eu tenho mais impressoras, eu preciso de mais tempo ou de menos tempo? Se eu tenho mais impressora, eu preciso de menos tempo. E se eu tenho mais horas para trabalhar, eu tenho mais cartazes feitos? Sim. Então aqui a proporcionalidade é direta. Agora pegando essa última aqui, x sobre 2,5 é igual. Cartazes é diretamente proporcional, então 2.400 sobre 600, que multiplica. Esse aqui é inverso, tem que inverter. Não será 2 sobre 4, será 4 sobre 2. Vou cortar esses dois zeros com esses dois. X sobre 2,5 é igual. 24 dá para dividir por 6, gente. Eu vou fazer isso. 24 por 6 é 4. Assim como 4 por 2 é 2. Trazendo essa conta para cá, olha só. X é igual a 4 vezes 2, 8, vezes 2,5. 8 vezes 2 é 16. E 8 vezes 0,5 é 4. 16 com 4 é 20. Então, quantas horas será preciso? 20 horas.
Um veículo percorre certa distância trafegando com velocidade constante durante 4 horas. Quanto tempo ele gastaria para percorrer o dobro dessa distância a uma velocidade constante que fosse 4/5 da velocidade inicial? Um veículo percorre certa distância. Não, essa distância não vai mudar. Então, se essa distância não vai mudar, eu não preciso escrever ela aqui, gente. Desculpa pelo meu erro. Com velocidade constante durante 4 horas. Então, eu tenho... O que vai mudar aí? A velocidade vai mudar, tá? Velocidade vai mudar. Porque no primeiro ele falou que a velocidade é constante. E o tempo gasto foi 4 horas, né? Tempo 4 horas. A velocidade não sei, mas falou que é constante. Quanto tempo ele gastará para percorrer o dobro dessa distância? Não, a distância varia, então tem que colocar aqui também a distância. Então vou considerar aqui que a velocidade é 1 e aqui a distância é 1. Porque no segundo caso ele vai percorrer o dobro dessa distância, a velocidade vai ser 4/5 da velocidade inicial e o tempo é a pergunta, né? Quanto tempo? O tempo ele deu em horas. Então vamos lá. Vou comparar tempo com as outras, né? Tempo e velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o tempo, né? Então se o tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Quanto mais tempo, você percorre a distância maior, diretamente proporcionais. Então olha só, x sobre 4 é igual a 2/1 vezes, essa daqui eu tenho que inverter, não vai ser 4,5/1, vai ser 1/4,5. Deixa eu resolver esse problema aqui do 1/4,5. Na verdade, isso aqui é 1/1/4/5, né? Multiplicando o meio por meio, você tem 5, 1/4, 5/4, tá? Então, isso aqui seria equivalente a x sobre 4, 2/1 vezes 5/4. Vou cortar esse 4 aqui com isso, né? X é igual a 2 vezes 5, x é igual a 10. Sério que x é igual a 10 horas? Sério, meu amigo, x é 10 horas, é isso aí. Um reservatório com 500 litros de capacidade tem 150 litros de água nesse momento. Qual a porcentagem do tanque que falta para encher água? Gente, então nós temos litros e porcentagens aqui na história. 500 litros de capacidade. 500 litros é o total, é 100%. Ele está com 150 litros. A pergunta é o que falta. Então já vou calcular aqui quantos que falta, né? 500 menos 150, né? Que daria 350, né? Evidentemente. Então, 350 litros corresponde a qual porcentagem? 500 vezes x igual 350 vezes 100. Ou seja, eu vou acrescentar 2 zero aqui e já vou pipocar os dois com esses dois. Sobrou x igual a 350 dividido por 5. 35 por 5, 5 vezes 7. 70. Então vou colocar a porcentagem que falta para encher esse trem aí. 70%, né, meus amigos? O BM. Em uma prova de Olimpíada, 15% dos estudantes não resolveram nenhum problema. 25% resolveram pelo menos um problema, mas cometeram algum erro. E os restantes, 156 estudantes, resolveram todos os problemas corretamente. Então, o número de estudantes que participaram da Olimpíada foi... Então, 15 não resolveram. 25 pelo menos um problema. E os restantes 156 estudantes resolveram todos os problemas. Então, estudantes. 156 representam quantos por cento da galera? Você vai pegar o 15 e o 25. 15 mais 25 dá 30, 40, né? 40. Então, significa que isso aqui são 60% dos estudantes.
E a pergunta é o número de estudantes que participou, então eu quero saber quanto que é o 100%, né? Vamos resolver isso aqui. 60 vezes x é igual a 156 vezes 100. Dá para cortar um zero aqui com zero. Sobrou x igual a 1560 dividido por 6. X igual a 15 por 6, 6 vezes 2 dá 12, sobra 6, 36, 26. Aqui tem um zero. 260. Então, quantos alunos participaram? 260. Por conta de uma erupção de um vulcão, 10% dos voos de um aeroporto foram cancelados. Dos voos restantes, 20% foram cancelados pela chuva. Qual a porcentagem total dos voos que foram cancelados? Bom, então primeiro nós temos que foram 10% cancelados e depois 20% dos 90 que tinham sobrado, né? Que é do restante, né? Então você tem 10% mais. Vamos ter que calcular aqui 20% 90. Gente, para calcular isso aqui, você faz 20 sobre 100 vezes 90 sobre 100. Corta, 2 vezes 9. Só essa parte aqui agora, igual, só calculando só essa parte aqui. Essa parte aqui, 2 vezes 9 é 18 e 100 vezes 1 é 100. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 18%. Então, aqui, voltando à nossa expressão, nós temos 10% mais 18%. Acho que vocês sabem quando dá 10 mais 18 dá 28%. Então, qual a porcentagem de voos cancelados? 28%. A quantidade de água em uma melancia corresponde a 95% do seu peso. Joaquim retirou a água dessa melancia até que a quantidade de água correspondesse a 90% do seu peso, que passou a ser de 6 kg. Qual era o peso original dessa melancia? Bom, primeiro, esses 5% ali, né, que estão mencionados no primeiro, quando você faz essa desidratação, passa para 10%. Então, desses 6 quilos aqui, nós vamos ter que calcular 10% de 6 quilos. Bom, essa tá fácil. 10% de 6 quilos, 6 quilos seria 0,1, né, vezes 6. Vai dar 0,6. Né? Essa é a primeira parte que a gente precisa calcular. Agora, vamos para a porcionalidade. Né? Esse 0,6 ele está para os 5%. E quanto é que está para os 100%? Né? Então vamos lá. 5 vezes x é igual a 100 vezes 0,6. Isso aqui daria 60. X é 60 dividido por 5. X é 12. X é 12. X é 12. Uma conta de energia elétrica no valor de 120 apresentava, em caso de não pagamento, uma multa dividida em duas partes. 1% a juros simples por mês e 10 centavos por dia de atraso. Se essa conta foi paga com 1 ano de atraso, 365 dias, calcule. 1 ano de atraso. Calcule o valor da multa. Né? Então aqui nós temos a multa é as duas coisas. Né? Então vou calcular, por exemplo, aqui o primeiro vou calcular a parte do juro, tá? Juro simples, né? Então J igual CIT. J é o valor, que é 120. 1% ao mês, né? Ou seja, quando tem 1%, 1 sobre 100, vezes 12 meses, já que for por 1 ano. Até para cortar um zero aqui com um zero. 12 vezes 12, 144, dividido por 10, 14,4 de juros. Certo? 14,4.
de julho. E agora nós temos esses 10 centavos por dia. Então são 365 vezes 0,1, né? Isso aqui vai dar 36,5. Agora juntar as duas coisas, 36,5 com 14,4. 5 com 4 é 9, 6 com 4 é 10, sobe 1 com 3 é 4, com 50 e 90 centavos. Só para ficar aqui certinho. RS 50,90. Esse aí é o tamanho do pepino. Letra B. O valor a ser pago para quitar a dívida. Para quitar a dívida, você vai ter que pegar o que você já devia, no caso, os 120, né? E somar com esses 50,90. Né? Então vai dar 0,907 170,90. É isso aí. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% na camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço. A camiseta foi vendida a R$36. Qual era o preço original? Bom, então esse segundo desconto aqui de 20%, ele é sobre 90% do preço da camisa. Então, você tem, vamos dizer assim, nós temos o preço original em porcentagem, que era 100%, aí você tirou 10%, não obstante, você foi lá e tirou 20% de 90%. E isso aqui deu 36%. É isso que ele está falando. Então vamos ver quantos por cento é essa camisa com 36? Bom, 20% de 90, 2 vezes 9 é 18, gente. Então isso aqui, ó, é 18%, tá? Porque 2 vezes 9 é 18. Dá 2 zero aqui, mas embaixo dá 2 zero. Então ficou 100%, era o preço da camisa, menos 10, menos 18. Então, isso aqui é 28. E 100 menos 28 é 72. Então, 72% é o 36. Então, aqui nós podemos dizer assim: 36 está para 72% dinheiro. Então, o preço original, que era o 100%. Então, você tem 72x igual 36 vezes 100. X é igual. Agora eu vou ter que fazer essa conta. 3.600 dividido por 72 vai dar 50. O preço original dessa camisa era 50, letra E. Se Joana comprar hoje um computador de R$2.000, ela conseguirá um desconto de 5%. Se ela deixar para amanhã, irá conseguir o mesmo desconto de 5%, mas o computador irá aumentar 5%. Se ela esperar, o que acontece? Então vamos analisar. Hoje, né, ela vai pagar. Hoje ela paga 95% do preço. E 95% de 2.000, né? Fosse 95% de 1.000, era 950. Né? Você está perdendo 50%, você está perdendo 100. Né? Então, 95% de 2.000 é 1.900, tá? 1.900. Se ela fosse comprar hoje, ela pagaria 1.900. Mas vamos analisar amanhã. Se ela deixar para comprar amanhã, ela vai conseguir o mesmo desconto de 5, só que ele vai aumentar 5. Então, se ele aumentar 5,
ele está indo para 105%, e aí você vai ter um desconto de 5% de 105%, certo? Então, 105% menos 5 vezes 105, ó, 5 vezes 5 vezes 5 é 25, sobe 2, 525 sobre 100, menos 52,5%. 5,25, né? Mais ou menos 2,5. 5,25. Né? 5,25. Então, quando você pegar aqui 105 menos 5,25, está pagando 99,75. Do preço. Aqui ela pagou 95, então ela vai perder, tá? Então, em todos os casos ela vai perder. Só que pergunta aqui, vai perder quantos reais, né? Então vamos ver qual é a diferença em reais, porque aqui eu disse em porcentagem. Então precisaria determinar quanto que é 99,75, né? De 2.000, que é o preço original, seria 1.995 isso aqui. Isso aqui é 1.995. E aqui ela pagou 1.900. Né? A diferença, evidente, é R$95 a mais aqui. Ela perderá R$95, tá? A letra B. O BIMEP. Rodrigo comprou 3 cadernos iguais em uma promoção na qual o segundo e o terceiro cadernos eram vendidos com 20% e 40% de desconto sobre o preço do primeiro. No dia seguinte, em determinada promoção, Gustavo comprou 3 cadernos iguais aos de Rodrigo, todos sem desconto, percentualmente, quanto o Rodrigo pagou a menos do que o nosso outro colega. Então, são quantos cadernos? São 3 cadernos. O segundo e o terceiro tinham promoção, então ele pagou 100% do primeiro caderno. O segundo caderno ele pagou 80%. E o terceiro caderno ele pagou 60%. Então, 100 mais 80 mais 60. 100 mais 80 mais 60. 240. 240. Né? E o outro a gente vai dizer assim, bom, esse aqui é o Rodrigo. O Gustavo vai ser 100 mais 100 mais 100, vai dar 300. Então nós temos uma relação aí, uma diferença aqui de 60, né? 60%, né? A diferença entre o 300 e o 240. Só que é um 60% dentro de 300%, né? Ou seja, é um 60% de diferença dentro de um universo de 300%, e não mais de 100%. Ou seja, 60 sobre 100 sobre 300 sobre 100. Dá para fazer aqui, ó, extremo por extremo. 60 vezes 100, 6, 1, 2, 3, 0. São 6. E aqui 100 vezes 300, 3, 1, 2, 3, 4. Então cortar 3 zeros com 3. Não, mas vamos cortar só 2 com 2 para ficar não. 60 sobre 300. 60 sobre 300. 60 sobre 300, eu vou dividir por 3 para ficar sobre 100, tá? O 60 eu tenho que dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 20. 20 por 100. Então a diferença é essa, 20%. Letra A.
Um grupo de amigos vai acampar na floresta para dormirem tranquilos. Eles decidem que é necessário ter sempre alguém acordado para vigiar o acampamento, enquanto os demais repousam. Para haver uma divisão justa das tarefas, cada amigo ficou de guarda pela mesma quantidade de tempo que os outros. À noite, o período dedicado ao descanso foi de 8 horas e cada um vigiou o acampamento por 48 minutos. No dia seguinte, eles fizeram uma longa caminhada e, retornando ao acampamento, resolveram cochilar à tarde. Para manter o esquema de segurança e uma divisão justa da tarefa, quanto tempo cada um teve de ficar acordado vigiando esse descanso da tarde? Seu período de cochilo durou 3 horas. Bom, primeiro de tudo, se à noite cada um vigiou por 48 minutos, nós temos que pensar o seguinte: 8 horas. 8 horas, cada uma com 60 minutos, 8 vezes 6 são 480 minutos que cada um tem. Se deu 48 minutos para cada um vigiar, eu acabei de descobrir que o número de pessoas nesse acampamento, né, o número de amigos, é 10 pessoas. Isso vai ser importante para a gente determinar aqui, né, quanto tempo cada um vai ter que ficar vigiando nesse cochilo da tarde. Agora à tarde nós temos o quê? Nós temos 3 horas. Então 3 vezes 60. 3 vezes 60 dá 180 minutos. Que nós vamos dividir para essas 10 pessoas. Vai dar 18 minutos para cada um deles. Letra C. Amanda e suas 3 melhores amigas pesquisaram a receita de cupcake de micro-ondas para o café da tarde que estavam preparando. Cupcake de micro-ondas, aqui temos a receita. Sabendo que cada uma delas pretende comer 4 cupcakes, quantas xícaras de farinha de trigo elas terão que utilizar na receita? Aqui está uma informação importantíssima que é rendimento 8 porções e Amanda e suas 3 melhores amigas são 4 pessoas, certo? E cada uma vai comer 4 cupcakes. Então, né, por exemplo, se eu pegar uma receita, já dá 2 cupcakes para cada. Então, quantas receitas eu vou precisar? 2 para satisfazer 4 cupcakes. Então, o dobro de ingrediente aqui vai dobrar, já que são 2 receitas. E nós estamos falando de quantas xícaras de farinha? Cadê a farinha? Meia xícara de farinha para fazer uma receita. Qual que é o dobro de meia? 1 xícara de farinha, né? De farinha de trigo. Vai ser 1 xícara de farinha de trigo. Letra B. Por um momento eu achei que não tinha 1 aqui, mas é 1 xícara de farinha de trigo. Josiane trabalha em uma empreiteira e é responsável pela compra dos materiais de acabamento de um prédio com 100 apartamentos. Ela precisa comprar pastilhas para recobrir uma das paredes do lavabo de cada apartamento, que segue o padrão composto de 3 cores, branca, cinza e preta. A imagem a seguir representa esse padrão e cada retângulo representa uma pastilha. Para fazer o pedido referente às pastilhas das cores branca, cinza e preta, Josiane deve considerar respectivamente as frações. A ordem é branca, cinza e preta, né? Branca, cinza e preta. Mas eu vou começar pelas pretas, porque só tem 3 pretas. Contei aqui já, deu 9 por 6. 9 por 6, nós temos, né? 9 por 6, nós temos um total de 54 pastilhas, tá? Então, a preta, que é a última aqui, é 3, só tem 3 pretas de 54, né? A cinza nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 54. Bom, 3 com 9 são 12. Então nós temos quantas brancas? Ao invés de contar, eu vou fazer 54 menos 12. 42 brancas. Então brancas são 42 de 54.
Olhando as respostas ali, não tem nenhuma resposta que bate com isso, né? Os denominadores são todos diferentes, então nós vamos ter que fazer simplificações, né? Eu vou começar simplificando essa última aqui. 3,54 é divisível por 3, porque 5 mais 4 é 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 5 dividido por 3 é 1, sobra 2, 24 é 8. 1 sobre 18. Então, bom, tem que ser a letra A que deu 1 sobre 18 na última, né? Mas vamos ver essa aqui, se eu simplificar 9 sobre 54. 54 está na tábua 9, 9 vezes 6, né? Que eu acabei de colocar aqui em cima, inclusive. Então 9 dividido por 9 é 1, 54 dividido por 9 é 6, 1 sexto. Então também bateu a do meio. E 42 sobre 54, 42 dividido por 6 dá 7. E 54 dividido por 6 dá 9, 7 nonos. Todos bateram com a letra A. Então é a letra A. Se todos bateram com a letra A, é a letra A. Em um treino de uma equipe de vôlei de praia realizado em uma quadra aberta em um dia ensolarado, o jogador Lucas, com 1,90 m de altura, estava conversando com um amigo com 1,60 m de altura. Uma pessoa mediu as sombras de ambos e verificou que o comprimento da sombra de Lucas era 60 centímetros maior do que a de seu amigo. Qual é o comprimento da sombra de Lucas? O Lucas, aqui, o Lucas, isso aqui é a sombra do Lucas. O Lucas tem 1,90 m de altura. O amigo dele tem 1,60 m. O amigo dele é menorzinho que ele, tem 1,60 m. Então ele tem uma sombra aqui também, né? Uma pessoa mediu as sombras e o comprimento da sombra do Lucas é 60 centímetros maior que a do seu amigo. Então, sombra do amigo, sombra do Lucas é a sombra do amigo mais 60, né? Sombra do amigo mais 60. Qual é o comprimento da sombra do Lucas? Eu teria que descobrir o comprimento da sombra do amigo, tá? Que é 1,60 de altura. Então, aqui, 1,9 da altura de um está para 1,6 da altura do outro. Então a sombra do aqui é a sombra do vamos dizer assim, a razão entre as sombras é a mesma razão entre as alturas, vamos dizer dessa forma. Qual que é a razão entre as alturas? Fazendo a do... eu vou fazer 1,6 dividido por 1,9. Razão das alturas. 1,6 dividido por 1,9. Ou 16 dividido por 19, né? Isso daria... nossa senhora, vai dar um número zoado. Não vai dar um número legal. Mas isso vai ser igual... 16 sobre 19 vai ser igual agora sombra do amigo sobre sombra do amigo mais 60. Dá para fazer assim essa equaçãozinha aqui, né? Então vou ter que ir multiplicando o cruzado 16 vezes sombra do amigo mais 16 vezes 60. 16 vezes 60 dá 960 igual 19 sombra do amigo. Vou levar esse 16 para lá, vou ficar com 960 igual 19 menos 16, 3 sombra do amigo. Sombra do amigo é 960 dividido por 3. Sombra do amigo é igual a 960 dividido por 3. 320. Sombra do amigo é 320. Qual é o comprimento da sombra do Lucas? 320 mais 60.
Dá 0,380 centímetros. 380 centímetros seria 3,8 metros. Isso aí.